Fala pessoal, fala comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Cara, hoje eu tô tendo a honra aqui de falar com o Matheus Sodré. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Usar o seu bordão aí que a Não, galera tá já avisado. conhece. É Tá um avisado, grande cara. prazer estar aqui sentado nessa cadeira, né, e participar desse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai ser um privilégio. Já vou adiantar pra vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem e, cara, apoiar a gente aí, mandar pros outros e não esquecer do Apoia-se, que eu sempre falo, que é uma plataforma que você pode patrocinar, participar, você pode apoiar o canal da forma que for melhor pra você, tá bom, gente? Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário, fixado, tá bom? Mas, Matheus, fala comigo, cara. E aí? Se apresente. Quem que é Rapaz, você? Fala então, comigo. eu sou Matheus, né? Sodré. Matheus Sodré, mais conhecido aí, alguns me conhecem só como Sodré, outros como Matheus, mas sou Matheus Sodré, né? Eu sou casado com uma esposa maravilhosa, tenho um rapazinho, um filho, Tá Enzo, certo, é isso aí. né? Faz 9 anos agora, próximo sábado já tá crescendo, Caramba. né? Hoje estou pastoreando a Ministério Infantil na minha igreja, Família Viva ali na Voldac, né? Cuido do ministério mais importante da igreja junto com a minha esposa. Rapaz, só me tira uma dúvida. Sim. Por favor, em nome de Jesus, me perdoa mesmo. A IPV trocou de nome? Agora Rapaz, é IPV ela Viva? é Família Viva. Agora né? mudou de nome? Mudou de nome, não é mais IPV. É lógico que já tem uma cultura, um nome forte na cidade, né? Mas nós somos Família Viva. Já Cara, tem alguns meses, né? É porque eu passo direto em PV, Família Exato. Viva, né? Que tá escrito lá, Família Viva agora. Só que eu Entendi. passo em outras que está IPV ainda. Sim, é um processo, né? Tem pouco tempo que foi implantado, que foi aprovado, né, pelo Conselho da Igreja. E tem se mudado, assim, aos poucos, até gerar esse costume novamente, né? A igreja, há muitos anos, né, dentro da cidade de Volta Redonda, não só em Volta Redonda, né? IPV, ela tem inúmeras igrejas No mundo espalhadas. todo, no né? mundo todo, rapaz. O bispo tá, nesse momento, ele tá na França, indo pra África, né? Caramba. Levar um casal Hoje de ele tá lá? pastores. Ele tá na França nesse momento. Rapaz, E levando um casal de pastores pra África, cara. O pastor César e a esposa. Já ter um trabalho lá e eles estão indo pra lá pra poder assumir. a obra não para, né? Não para, não pode pode parar, né? Mas, Seja cara, no Brasil, seja fora, não pode parar. pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Exatamente. Mas, Matheus, quem é Matheus? Quem é sou Matheus eu, Sodré? cara? Eu sou um cara que aparentemente parece ser um sério, mas Não, então, sou brincalhão. Vou até corrigir a minha fala, Sim. minha pergunta. Quem é pastor Matheus Sodré? Porque, pelo respeito, né? Exatamente. né? Mas eu mano, sou um cara, né, gosto muito de brincar, sou um cara divertido, gosto de estar com a minha família, gosto de futebol, apesar de hoje eu não praticar, mas eu sou um cara apaixonado por futebol, sou botafoguense, o time tá em primeiro, tá embalado, né? eu ia começar a zoar, mas você falou que tem primeiro, e eu não tenho a menor Não ideia. tem argumentos, Não, então... eu não tenho a menor ideia, porque eu não assisto futebol. Entendi. Eu não sei fazer nada. Mas, cara, fala aí. Você não pratica hoje por quê? E já emenda. No que aconteceu? Jean, rapaz, eu vou falar pra você, esses dias eu até brinquei, rapaz, no evento que a gente teve no acampamento do Ministério Infantil da igreja. Brinquei, fiz até uns gols, porque a gente não perde né? É igual andar de bicicleta. Né? A gente fica um tempo sem praticar, mas a habilidade não sai, né? Igual eu. Apesar Ronaldinho purinho, filho. Aqui, ó. Purinho. A habilidade não acaba, mas... Como eu te falei, né? Por que hoje eu não pratico da forma que eu praticava, né? Eu, há 3 anos e alguns meses atrás, exatamente dia 8 de dezembro de 2019, né? A minha vida mudou totalmente. Completamente, né? Eu caminhava e tinha minha vida meio que no controle, né? De uma forma... E nesse exato dia, minha vida mudou completamente, né? Sofri
um grave acidente nesse dia 8 de dezembro, numa manhã de domingo, um dia ensolarado, lindo. Estava indo fazer, né, uma das coisas que eu mais gostava, que era jogar meu futebol de domingo. E estava indo para Barra do Piraí, exatamente bairro Varjão. Né? Você conhece lá? Mais ou menos. Eu achei que eu conhecia. Eu achei que eu sabia onde era, né? Estávamos eu, mais 3 amigos, Guilherme, Lucas e Alex, no meu veículo. E fomos ali, direção ali, Via Dutra ali, e eu achando mais ou menos que eu conhecia, mas eu passei completamente do trajeto onde era. Parei num posto de gasolina ali, próximo a Ambev ali, em Piraí. Isso eu sei. Né? Acho que é não sei o que, do Mamão ali, tem ali em Piraí. Você conhece? Não, por nome Mas é um assim, pouco antes da Ambev. Por nome... Aí eu só parei, conheço a Ambev. cara, pra abastecer meu carro e abastecer o gás do meu carro e peguei algumas informações com o frentista ali do posto. Aí ele falou, olha, rapaz, ou você faz o retorno lá na serra, ou você entra por Piraí e volta por dentro e tal. Eu resolvi fazer esse de Piraí e não me senti confortável, fiquei com medo de me perder. Como seria do outro lado da pista, mesmo sentido São Paulo, eu voltei, cara. E quando eu voltei, né, a polícia militar veio acompanhando o meu carro. Quando eu entrei na Dutra, ela tocou o giroflex, eu encostei meu carro. Eu não sei se eles acharam meu carro suspeito ou algo desse tipo. Encostei meu carro, eles pararam atrás de mim, assim, naquele primeiro momento de abordagem, muito educados, né? Não, top. Hora nenhuma não alteraram a voz, não foi agressiva a abordagem, né? Saímos todos do carro ali, conversamos, né? E durante esse bate-papo com o policial, não ouvi, não senti, não deu para perceber, né, a aproximação do caminhão, né? E quando eu me dei conta, eu já estava arremessado a uma longa distância. Mas me explica pra gente essa cena, como é que foi? Jean, sabe, cara, eu esse fim de semana, ontem, né, Dia das Mães, eu fui pra casa da minha mãe logo cedo e fui lá aproveitei, né, e fui lá encontrar uns amigos lá do time que eu jogava, eles estavam jogando. E nisso, 2 desses amigos que estavam no acidente estavam comigo, né, cara? E a gente acaba... Não tem como não tocar no assunto, né? O Alex, ele teve uma fratura no pé, assim, ficou tratando bastante tempo. O Lucas foi um único amigo que não sofreu lesão física na hora do acidente, conseguiu pular. E a gente conversando e cada um conta uma parte, né? Porque acaba que você vai se perdendo ao passar do tempo, ou a própria pancada e o fato de estar hospitalizado, eu fiquei em coma também. Acaba que vão se perdendo lembranças desse dia. Mas eu me lembro que de eu estar acordado, caído no chão já, né? Não me lembro da pancada. Mas onde foi? Você estava fora do carro? Estávamos todos fora do carro. Estava conversando com o policial? Tava o carro da polícia, o meu carro, eu e o polícia conversando. Isso, no acostamento da pista. No acostamento. E, de repente... A carreta veio e lambeu tudo. Aquela catástrofe, né? A carreta bateu no carro da polícia. Ai. Né? E nisso veio pegando a gente. Nossa, misericórdia. O policial, infelizmente, veio a óbito ali né? Estava a poucos metros de mim, assim. Poucos metros não, 1 metro e pouco. E ele, infelizmente, veio a óbito. Um policial, um rapaz novo. O outro policial conseguiu pular junto com o Lucas, que não sofreram ali lesões físicas. O Alex machucou o pé, o Guilherme perdeu a perna no ato do acidente, né? Chegou no hospital, teve que amputar, amputou a perna direita. E eu, com a perna toda quebrada ali, né? Naquele momento ali ao chão. E a gravidade maior não era em si nem a perna que eu perdi, mas o quadril. Eu fraturei todo o meu quadril. Caramba. Todo. Né? E mesmo assim, Jean, por incrível que pareça, apesar de todas essas lesões, eu me mantive lúcido no chão, conversei com os socorristas ali no local, eu passei números de telefone da minha família,
Disse que tinha plano de saúde, todo esse bate-papo, toda essa conversa, eu ainda estava lúcido para poder conversar ali. Cheguei no hospital, vi minha família, né? Já cheguei ali, tava a minha família toda na porta do hospital, preocupada, né, com o que tinha acontecido. Enfim, e aí começou o processo, né, de recuperação. Caramba, que doideira. Mas você lembra de exatamente tudo? Tudo não. Acho que boa parte, sim. E você- Mas, assim, os primeiros dias eu não me lembro muito. Você entrou em coma ou você... Eu fui colocado em coma, induzido. né? Exatamente. Te induziram em coma. Exato. Mas como é que é, cara, essa questão do tipo assim, do coma? Cara, eu cheguei ali na sala vermelha, né, da Unimed. E Eu estive lá, para mas não aqueles sei. primeiros, né, eu ainda estava sei. consciente. Eu lembro que meu cunhado, também policial militar, né, estava de plantão naquele dia, ficou sabendo do acidente, né, e foi direto pro hospital. E a gente teve ali um diálogo que eu não lembro qual foi, mas a gente conversou. E logo em seguida, cara, eu apaguei. Depois da sala vermelha eu não me lembro mais, que eu acredito que eu tenha entrado em coma induzido. Aí foi as primeiras batalhas, né, Jean? Foi descoberto que o meu quadril foi fraturado, tava cheio de hemorragia interna. Caramba. Meus rins pararam de funcionar, né? E aquelas primeiras horas eram vitais para que eu me mantesse vivo. E assim, as primeiras notícias vindas dos médicos não eram satisfatórias, né? Não eram boas notícias. O rim é uma geleia, né? Você bate, ele sacode, para, e assim, não estava mais urinando. Doideira, cara. É realmente, tipo assim, você bate a cabeça, o rim pode funcionar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para. Você também teve problema renal Não, também? eu fiz hemodiálise 3 meses, pô. Misericórdia. Doideira. Mas, cara, então o quadro foi... Aí você teve o seu quadril todo fraturado. Fiquei com uns ferros assim na barriga, assim, cara, igual uma antena, assim, né? Ambos os lados. Quebrou tudo, o quadril, né? todo. E aí, a perna... E a perna, assim, fiquei 9 dias tentando tratar a perna. Fiquei com aquelas antenas. Toda quebrada. Entre o joelho e o tornozelo. Meu pé quebrado. tava bem, assim, tava inteiro. Mas os ossos, as veias, as irrigações ali para que a perna mantesse a saúde dela, infelizmente, a sujeira também ali da pista, né, cara? Foram muitas coisas que foram ocasionando a morte mesmo, né, da minha perna ali naquele momento. Que loucura. Loucura. E assim, é difícil, né, você tá ali e as notícias, né, no seu caso você ainda ficou muito tempo ainda em coma, né, mas eu ia recebendo toda hora. O meu caso é um caso à parte, porque pra mim não aconteceu. É mesmo? Pra mim, eu não sou presidente, pra mim não fiquei internado, pra mim nada aconteceu. Então. Eu não tenho a menor ideia de nada. Eu acompanhei, assim, tudo, né, cara? Porque o meu médico falava isso é pior, velho. Isso é pior. Você acha? Com certeza. Rapaz, o médico falou que ia morrer, mas eu não fiquei sabendo. Então. Agora você tá ouvindo, o médico falou assim, vai morrer. O rim dele tá falido e tem 3 dias de vida. Tá maluco, cara, pai? E assim... Eu não vi. Me falaram, hoje vai morrer. Eu não vi, então não ri. Tem uma parte muito engraçada, né, cara, assim, a minha sogra também é muito cristã, né? Tem uma fé, assim, que ensina muita gente lá como família. E nesse tempo ela... ali com a minha esposa, né, cara, orando, buscando oração. E o médico vinha, olha, seu marido tá com isso e tal. E o médico falando, a minha sogra falava assim pra ela, olha, não escuta esse demônio falando, não. Chamando o médico de demônio na frente Sai dela. Não escuta esse demônio. Ai, imagino, cara, Você imagina, né? cara. Já imagino. A gente que é cristão... né, a gente já imagino, cara. Cada uma que a gente passa. Mas é uma doideira, cara. Porque, tipo assim... Porque no meu caso, eu consigo entender o médico. Ele estudou,
uma matéria que fala que se acontecer tal coisa, vai acontecer X. Aí ele vê, aconteceu Está tal coisa, acontecendo isso. e o passo óbvio é o X. E o resultado quando dessa ele- equação é X. Então, E quando ele tem todo esse prognóstico, está se encaminhando para isso e não acontece. é o milagre. É o milagre. É quando não tem explicação. Exatamente. Glória E ao meu todo- bom Deus que existe isso. E nós, como milagres, né? Eu acredito e não tenho dúvidas que eu estar aqui conversando com você é um milagre de Deus. Sim, com certeza. Isso aí Porque não tem. pessoas assim próximas a nós, lá da nossa igreja, membros da igreja, que de alguma forma acompanharam, participaram de algumas cirurgias. Jean, o bate-papo do médico antes das cirurgias, assim, era que esse menino não vai passar dessa semana. Essa infecção que ele tem, ele não vai passar dessa semana. Você ouvia? Não, eu tava na mesa de cirurgia. Eu fiz. Não, mas os médicos chegaram a falar pra você? Assim não. Mas assim, quem tava trabalhando com ele e me conhecia, né, Comentava, ficava né? sabendo. Lógico que não comentou naquele momento com a minha esposa, com a minha família. Mas quando a gente passou por essa fase, né, voltou a frequentar a igreja novamente, as notícias, até para provar na questão de que foi realmente um milagre de Deus, né? Não que a gente Não. tenha dúvida. Não tem como e nem por que duvidar, né? Exatamente. Tipo assim, a questão é tão óbvio de que saiu do controle da medicina. Exato. E alguém ou alguma coisa tomou o controle. O quê? Eu não sei, assim, qual que fé o médico que me tratou ali na maioria do tempo ali, ele tem, mas em algumas consultas, certa vez ele falou, rapaz, Deus gosta muito de você. Né? Eu não sei, porque eles estudam tanto, tem tanta convicção no poder das mãos, né? Do estudo. Minha família ouviu o seguinte: nós médicos somos céticos, nós não cremos, nós somos os deuses da vida. Então, A gente que a gente tá aqui, a gente tá controlando, morre ou vive. eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus dá óbvio, condições a eles de Com toda certeza. fazer o melhor. Mas... É claro, tipo assim, eles têm realmente uma condição privilegiada demais, Exatamente. mas não tem controle. Não tem. Longe deles Porque de se controle. fosse no prognóstico do médico, hoje eu não tava aqui conversando com você. E nem Não, você aqui. Isso não estaria existindo. Não estaria Jean com vida, porque o Jean não teria vida. Então, Jean sem vida, né? então não. Verdade. Não, cara, mas assim, Deus pesou a mão ou ele deu livramento? Pergunta difícil, né? Fez milagre. Primeiro que Deus ele fez um milagre. Isso é fato. Isso é né? claro, isso é claro. E essa questão de Deus pesou a mão, eu não sei te responder. Mas eu posso te dizer que pode ser que sim, ou pode ser que não. Entendeu? Deixa eu só fazer um comentário primeiro, rapidinho, em nome de Jesus. Eu li hoje, Sim. em Tiago 1, que fala que Deus nem é homem para que seja tentado e ele não tenta ninguém. Exato. Então, É uma resposta, né? acabou. Porque se ele for pesar a mão pela gente pelos nossos pecados, a gente, Rapaz, a gente nem nasceria. não tinha. A gente nem nasceria, gente. Então, eu ouvi, cara, felizmente ou infelizmente, essa semana. A gente tem uma limitação mental a respeito dos planos de Deus. Sim. E às vezes a gente enfrenta o que a gente passou, ou as pessoas de fora interpretam como uma punição ou algo que eu tenha feito de errado, de grave, né? Cara, o que seria grave? Eu seria consigo passível dessa punição? Eu consigo chegar um pouco mais avante. Vou falar do meu caso agora. Tipo assim, cara, eu causei completamente tudo. Eu saí de casa atrasado. Eu selei o carro. Eu peguei o carro do meu pai sem estar acostumado. Eu bati. Entendi. Eu causei tudo. Então, Jesus teve misericórdia. Fez um milagre porque a graça dele me alcançou. Exato. Então eu não consigo enxergar
possibilidade de tentar colocar aí um pesar. Entendi. Ele pesou a mão, não tem como, porque ele pesou a mão me salvando. Porque quem fez isso foi eu. Assim, no meu caso, não foi algo Que você que causou, eu tenha... Não foi consequência, né? Exato, né? De eu ter feito Isso. algo, né? Foi uma consequência de erro, uma consequência de uma parada que não poderia ter sido feita, né? Eu errei o caminho, né? Foram coisas que aconteceram Uma e série de culminou fatores. uma série de Isso. fatores. Mas pensando espiritualmente, poxa, o que o Mateus falhou, o que ele tenha feito, não acredito dessa No forma. mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é? É nisso que eu acredito. Claro. E, Jean, são tantas coisas que aconteceram pós-acidente, coisas milagrosas que Deus fez, que eu penso que por que Deus não pode agir dessa forma para que coisas milagrosas também aconteçam? E eu também, eu acabo pensando também do que já me falaram. Deus escolheu você para passar por isso, para tal coisa. Sim. Eu tenho uma queda em crer não crendo. Porque, tipo assim, se Deus... Porque ele não é homem para ser tentado e não tenta ninguém. Ele também não prova. Então, tipo assim, ele não faz eu passar por nada disso. Por nada de erro. Isso foi eu que causei. Entendi. Então, tipo assim, não foi ele que me escolheu para passar por isso, gente. Ele deixou. Ele me livrou da minha consequência. Porque minha consequência era morte, claro. Exato. Isso era a morte. Mas a questão, tipo assim, é que eu penso em que ele vem todo dia, acaba livrando a gente da gente mesmo. Exato. Todo dia, né, cara? A gente não se dá conta, né? Das pequenas coisas, né? A gente sai da nossa casa, a gente vem pra cá, a gente se programa de alguma forma, né? A gente não sabe o nosso futuro daqui a alguns minutos. Deus te escolheu? Com certeza. Deus escolhe pessoas e... Deus escolhe pessoas para passar por uma coisa específica, ou pessoas para não passar, ou Deus escolhe pessoas para chegar num lugar. Deus escolhe pessoas específicas? Cara, eu acho que Deus, ele de alguma forma, ele levanta, né, pessoas para determinadas coisas, Missões. né? Porque não são todas que passam pelo mesmo problema. Não. Algumas passam e têm uma vivência. Eu acredito que Deus... Ele escolhe pessoas, sim, cara. Eu acho que todo mundo é propício de se levantar, ser um grande homem de Deus. Mas Deus escolhe pessoas para os dois extremos? Para os dois extremos, não. Não sei, cara. Difícil, né? Responder essa pergunta. Para um pastor, eu difícil. Porque, tipo assim, porque tem pessoas que você vê que desde da tenra infância já tá uma vida mais difícil, e uma pessoa que passa desde a criança, desde a infância. Mais fácil? Cara, depende do contexto, né? Não, claro. Porque, sim, assim, claro. depende das dificuldades. Eu acho que a gente tem pessoas que nascem, tem uma vida mais facilitada de alguma forma. Financeiramente falando ou não, né? Ou não. Isso faz parte da vida. Não, então, mas tipo assim, a questão que eu tô falando, que eu acabei falando do financeiro como um acessório. Mas, tipo assim, porque, tipo assim, você vê, eu conheço muitas pessoas que elas têm uma situação financeira razoável, legal, tipo assim, nunca tiveram muita dificuldade, mas, tipo assim, elas têm muita dificuldade em outras coisas, tantas outras coisas, tipo assim, não dá certo nos projetos da vida. Exato. Tipo assim, são escolhas, né? Enquanto outros estão. São escolhas, né, cara? A gente escolhe. Quando a gente escolhe Deus, eu entendo que as coisas são propícias a dar certo. Então, mas o cara que não deu certo também escolheu Deus. Mas ele escolhe Deus. Mas e no restante da vida dele? Será que ele inclui Deus nas decisões? Será que ele inclui Deus naquilo que ele vai fazer? Ou eu escolho Deus, mas nas minhas tratativas da vida é na força do meu braço?
Não, pode crer. Entendeu? Porque não adianta eu ter o Deus como soberano da minha vida aqui dizendo para você, mas em tudo que eu vou fazer, eu não levo a minha vida a ele e peço direção, né? Essa semana, uns 2 domingos atrás, a gente estava conversando lá com as crianças sobre Neemias, né? E dentro da história de Neemias, a gente vê quando ele vai, né, reconstruir os muros de Jerusalém, ele vai até o rei para conversar com ele, e o rei pergunta para ele por que ele está chateado e tal. E a gente percebe que durante a história, todas as tratativas importantes que Neemias precisava dar, ele se recolhia e orava. Ele se recolhia, opa, preciso de uma direção. E a gente não faz isso, cara. Nossa. A gente não toma essas atitudes, a gente se diz cristão, a gente se diz direcionado por Deus, só que a maioria, a gente na verdade vai até Deus quando já deu algum problema. Mas como é que Deus vai mostrar pra gente o direcionamento? Como ele vai mostrar? Através de oração. Ele fala com a gente. Eu, cara, Fala essa como? semana... Não, mas, Essa assim, semana eu vou te dar um exemplo. Eu estou, assim, né, muito atarefado com o trabalho, com as questões minhas da igreja, né, com até com a minha família, falta de tempo, muitas das vezes, por essas diversas coisas, e eu precisava abrir mão, cara, de alguma dessas coisas. Mas qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é o meu trabalho com a igreja, meu trabalho com as crianças, eu não iria abrir mão. E eu estava fazendo um trabalho, né, por fora, né, para gerar uma renda, e eu precisava abrir mão disso, porque eu não estava conseguindo ter tempo para todas as coisas. E como tomar uma decisão assim? Que a gente pensa financeiramente falando, né, o conforto, vai faltar um a negocinho. família, vai faltar. E a minha prioridade é Deus, eu precisava tomar essa decisão. O meu coração, né, espiritualmente falando, dizia, Mateus, você precisa ter mais tempo para o seu trabalho, aqui na igreja, para você ter mais tempo para as suas crianças e tal. E eu procurando já, assim, uma direção, pedindo a Deus, orando e tal. E eu entendo, cara, que Deus fala de diversas formas. Né? Eu vi o engraçado que uma resposta que eu tive... Deixa eu só fazer um acessório nessa pergunta. Tipo assim, porque o mundo fala que é pra gente escutar nosso coração, a filosofia fala pra gente poder pensar, pra escutar, ler. O coração do homem isso, é enganoso, tal. né? Mas exatamente. A Bíblia fala que o coração é enganoso. A Bíblia fala que do coração procede o mal. Exato. Como é que eu vou entender, conciliar e saber o que captar, o que fazer? Não é fácil, né? Parece ser fácil vendo o... Não parece não. Não parece nem... não parece ser não, fácil. nem parecia, parece não. Rapaz, não é fácil obter respostas. Mas quando a gente tem uma resposta de Deus, a gente sente que é Deus falando com a gente. Isso é que é impressionante. Porque a gente vai atrás dessa resposta. Deus, fala comigo de alguma forma. Fala comigo através da tua palavra. Deus fala, você para ler, eu vou ler a palavra de Deus. Ele fala através daquele contexto ali dentro daquele versículo. Ele fala através de pessoas. No meu caso, nessa resposta específica para essa decisão, né, o meu pastor, meu discipulador, o pastor Chicão, homem de Deus, ensina muito a gente. Quero muito trazer o pastor Chicão aqui, tá? Nossa, ele Quero com muito certeza trazer. vai vir aqui, vai se alegrar em estar com você. Ele estava em um podcast, né, conversando com alguém lá, eu não sei de onde era, mas nessa resposta no que ele estava falando, foi uma resposta de Deus para aquilo que eu precisava, porque foi muito, eu entendi naquele momento que através daquela palavra que ele estava dando, era a resposta que eu precisava para eu entender qual que era o foco que eu precisava voltar a ter de novo. Né? Ele estava falando sobre Saul naquele momento, lá na conversa, né? Que Saul ele foi levantado como rei ali, o povo queria um rei naquele momento. Eu vi sim. Saul foi levantado, pá. E ele meio que não queria, ele se achava menor,
se achava inferior, o menor da tribo dele, o menor entre os irmãos, e ele foi levantado, é isso que ele estava falando. E Saul, ele foi escolhido, e quando ele foi escolhido, passou por essa etapa de não querer, quando ele sente, né, se sente rei, ele fica vaidoso. Exatamente. E se perde. Eu vi esse vídeo aí. Você viu? E ele se perde, né? E ele passa a priorizar outras coisas do que ser um bom rei, do que ser um escolhido de Deus, né? Ele é levantado por Deus, mas as escolhas dele tiram ele dessa posição, né? E eu pensando comigo, falei, poxa, Deus me levantou, me deu uma vida nova, um novo nascimento pós-acidente, e eu tô priorizando ou colocando na balança a minha vida ministerial e a minha vida secular. E a minha vida secular, eu digo, esse trabalho que eu estava exercendo não é a minha prioridade, mas ela estava se tornando. Então eu precisava de uma resposta, de uma palavra de Deus, e eu tenho certeza que a vida do pastor Chicão foi usada para poder falar comigo dentro daquilo que eu precisava. A minha visão quanto ao evangelho, tipo assim, eu não sei se foi Paulo, se é pastor vai me ajudar e tal, não sei se foi Paulo ou se foi um pastor moderno que falou que pregue o evangelho o tempo todo. Sim. Se preciso for, use palavras. Exatamente. É com a nossa vida, né? Sim. E tipo assim, o que eu entendo com isso é porque, tipo assim, a gente acha que vou pregar o evangelho, então vou ter que levar a Bíblia e vou ter que fazer um culto lá no trabalho, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. A gente, assim como criar filhos, assim como falar de Deus, as pessoas buscam na gente que é cristão, né, ser diferente dos demais, né? Nas nossas atitudes, na nossa integridade, naquilo que a gente se propõe a fazer. Quando eu digo que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus, automaticamente as pessoas já procuram ver Deus em você, né? E não é só em falar, não é só em falar sobre a Bíblia, não é só sobre você pregar ou falar de Deus, mas é quem você é, né? As pessoas estão olhando para você e nas suas atitudes você demonstrar Deus para ela. Exatamente. Até porque os fariseus, né? Exatamente. São os caras que sabiam de tudo, falavam muito Jesus da palavra. tinha diversos embates a respeito disso. Sabiam tudo da palavra, falavam muita palavra, mas a vida era completamente o oposto. Exato. A vida era completamente o oposto. Como é que é aquele ditado popular? Falou muito, falou pouco, mas falou bonito? Não é isso. Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá. Pode crer, isso né? mesmo. Então, assim, tem gente que usa sabe o correto, mas não pratica. A gente precisa saber o que é certo e principalmente praticar. Seja não, através da nossa vida, através daquilo que a gente faz, através de tudo que a gente for fazer, as pessoas precisam ver Deus na gente. Mas o pastor Mateus. Sim. Rapaz, a fé move a gente. O que a gente entende é fé. O Jesus é o nosso general de guerra, nosso pretor, nosso bom pastor, é o nosso guia, nosso alfa, o início, é o tudo. É tudo. E como é que ele permite essas coisas e por quê? E você aprendeu o que com isso? Você aprendeu uma coisa e você aprendeu o quê? Olha, cara, tudo que eu aprendi nesse tempo todo é a dependência de Deus sobre todas as coisas, né? Passar por isso não é fácil, você mesmo sabe, né? É um processo doloroso, é um processo em que a sua vida era de uma forma, ela se torna, né, uma outra coisa e pelo menos eu já estava eu estava com 33 anos na época, 32, 33 anos, e assim, foram 33 anos vivendo, né, uma coisa na normalidade, né, perfeito, na visão nossa terrena, humana, e eu me torno deficiente físico, né, e vem os pensamentos como
que será o meu futuro daqui para frente. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho que dependem de mim, né? Esses são os pensamentos que nós, como seres humanos carnais, a gente tem, né? Então a gente pensa, poxa, como vai ser? O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer as coisas que eu gosto? Como a minha esposa vai me enxergar desta forma? Pesado. Deficiente, como ela vai me enxergar? Como vai ser a minha autoestima? Eu sempre fui um cara vaidoso, gosto de me arrumar, ainda não deixei de ser, né? Mas isso mexe com a gente. Mexe. E o que vai me mover daqui para frente? Então a palavra fé é essa palavra que faz eu me levantar todos os dias, eu entender que a minha vida ainda ela serve para algo, né? Ela é valiosa ainda. Ela é valiosa, né? E pra gente entender isso, não é fácil, porque é uma batalha diária. Às vezes as pessoas me veem assim, Jean, assim, nossa, Matheus, você tá super bem, eu vejo você feliz e tal. Mas não é todos os dias da minha vida que eu tô feliz. Eu sei. Não é todos os dias da minha vida que eu acordo todos os dias e eu falo assim, poxa, eu queria jogar um futebol, eu queria correr, eu queria fazer algumas coisas que eu fazia antigamente. Mas eu também entendo e eu tenho no meu coração como é valioso eu estar vivo hoje, mesmo assim. E eu movo a minha mente para isso. Mas o que mais explode minha mente é valioso se você tá vivo mesmo assim ou por isso? Cara, eu acho que eu acho que por isso, por eu estar vivo, Deus me deu essa condição e por isso eu preciso todos os dias, cara, acordar e dar graças a Ele. Por isso eu me levanto, por isso eu preciso dar o meu melhor dentro das minhas limitações, por isso eu preciso provar para as pessoas que eu tô bem, que o milagre aconteceu. De verdade, e que teve... e tem valor. Tem valor, cara. O milagre, Jean, é interessante a respeito disso. Essa palavra também, milagre, que é o que move as nossas vidas. Eu até, num podcast que veio uma irmã aqui, ela estava falando sobre a pesca milagrosa, né? Que é uma palavra que quando eu dou meu testemunho eu gosto de falar sobre, que no final da história ali da pesca, onde o milagre acontece e o milagre é tão grande, a quantidade de peixes é tão grande que eles não conseguem carregar. E o que eles fazem? Chamam pessoas para participar do milagre. Ou seja, o milagre não foi só para os homens ali do barco. O milagre foi tão grande que pessoas ao redor recebem do milagre. Mas essa é um pensamento meu que, tipo assim, que eu penso muito. Deus não faz nada à toa. Tipo assim, ele não faz um milagre só pra você, não. Se eu não puder partilhar disso pra alguém, pra quê? Por que eu tô falando isso? Assim, tô falando só no contexto da minha família, familiar. Olha só. Meu pai, cara, ele teve um desentendimento com as irmãs. E até o meu acidente, acredito que tinha uns 9 anos que eles não tinham qualquer tipo de diálogo. E uma dessas irmãs dele estava com câncer terminal, né, infelizmente veio a óbito depois do meu acidente, poucos meses, ainda tive com ela depois que eu saí do hospital, né? Meu pai há anos, cara, sem conversar com elas. E o meu acidente, naquele período ali, os corações das pessoas ficam mais quebrantados. Sim, claro. Né? O apoio da família é primordial. Sim. Né? E meu pai, cara, se restabeleceu o contato com a irmã. Glória a Deus. Então, assim, o milagre é tão grande que ele não para só nisso. E eu vejo que hoje, né, a minha história, né, onde eu paro e eu converso com alguém, eu tenho oportunidade, a minha mensagem hoje de vida passou a ser essa superação, né? A minha mensagem que eu carrego para as pessoas, onde eu paro,
Rapaz, eu parei pra cortar cabelo quarta-feira e um senhor sentado levantou da cadeira sentindo dor. Não conseguia estar ali sentado, aí falou, rapaz, eu tô com isso, tem hora que eu peço até a morte. Essas foram Ai. as palavras dele. Aí eu falei, rapaz, há 3 anos atrás eu contei toda a minha história. Aí ele olhou pra mim. Sabe quando o cara entende assim, rapaz, eu não tô passando isso sozinho, alguém tem ou teve uma história de vida difícil. E ele tem as 2 pernas, estava andando, caminhando, mas o cara disse que, assim, a vida dele não valia mais a pena. Então, ele não entendeu, não tá entendendo O o que propósito, né? move, o propósito, né? Um tempo atrás, uma criança que marcou também, assim, a minha vida, né? Ele não tem pelos nenhum no corpo, já. Não tem pelo Cabelo. no cabelo, não tem nada. Ele chegou lá no culto nosso lá das crianças e eu achei que ele tinha leucemia ou algo desse tipo, né, cara? Falei, poxa. Aí o que que eu fiz? E criança, né, cara, não tem muito filtro, né? Não, Ela não vai olhar e não é tipo... muito, não tem ele vai nada. chegar lá e... E falar. Enfim. E fazer. Aí o que que eu fiz? Eu puxei a minha calça pra deixar minha prótese à mostra, pra tentar passar uma mensagem pra ele o seguinte, ele não é o único Chega diferente lá, do local. chega mais, tamo junto. Entendeu? Ele não é o único diferente que tava no ambiente. E assim, foi o que eu senti ali de Deus naquele momento. E engraçado, cara, passou alguns dias, uma irmã que cuidava dessa família lá, em célula, me chamou e falou, olha, o menino chegou e contou que quando ele viu que o senhor usava uma prótese, ele não se sentiu sozinho, não se sentiu o único diferente naquele ambiente, né? Então, cara, Deus, ele usa as nossas vidas do jeito que a gente estiver. Tem que usar. Tem que usar, mas a gente precisa querer também, Sim. né? Se a gente não Dá querer, lugar. dá lugar para ele usar. E Deus tem me usado, Jean, nesses dias, por misericórdia, Glória a Deus. né? Deus tem feito grandes coisas na minha vida ali no Ministério Infantil. Já a gente está indo para quase 3 anos ali trabalhando nesse lindo ministério. E Deus tem sido misericordioso. As línguas dizem que o ministério é mais importante da igreja. Eu acredito que sim. Porque quando a gente ganha uma criança, a gente ganha uma vida futuro, toda. Né? Você ganha o futuro. Exato. E você já pensou a gente ter o poder de inculcar a palavra de Deus e a gente salvar uma geração? É a igreja, não é a igreja do futuro, é a igreja de agora. De agora. E a gente tem tentado, eu junto com a minha esposa, né, falar e pregar no amor de Deus, né? Não é só brincadeirinha não, Jean. Não é só vestir de roupa colorida. Não pode ser, não pode. É palavra de Deus. A gente brinca, a gente se diverte, mas a gente prega, a gente adora o Senhor e a gente tem tentado levar esse céu de adoração para as crianças lá na nossa igreja. Top. Mateus, cara, foi um prazer inenarrável receber você aqui, cara. Inenarrável. Você não, o Senhor, o pastor tem que ter respeito, né? Rapaz, cara, foi uma honra mesmo, assim, Jesus continue sempre te abençoando muito. E, cara, você que tá aí assistindo, cara, curte, compartilha para todo mundo esse testemunho incrível, esse testemunho maravilhoso, porque eu fico muito feliz de estar participando, de contar o testemunho de outras pessoas também. Amém. Porque mostra tem histórias parecidas, né? Porque mostra que eu não tô sozinho. Exatamente. Que eu não sou o único milagre. Exato. É uma situação difícil? Claro que não. Ser milagre é maravilhoso. Você que está ouvindo, né? Mas, estiver passando por um momento de dificuldade na sua vida, lembre-se que Deus tem algo para fazer através de você. Eu não sei se eu tenho alguns segundos, já está acabando. Mas Deus, ele tem algo para todos nós. Ainda há esperança, ainda há momento, ainda há um Deus que pode todas as coisas. E escuta a sua oração, escuta a nossa, e a gente está vivo por isso. Amém. Então, entrega sua vida a Ele, tá bom? Entrega suas orações e brigadão, curte, compartilha e beijão pra você, tá?